As novas regras do Flame e da zoeira foram implementadas. E você, já está de acordo com as novas exigências? Vamos conferir aqui no vídeo se você está manjando ou não, depois aí da mensagem do nosso patrocinador. No mundo dos games nem sempre é possível achar preços muito baixos, mas com a Promobit Games você vai conseguir comprar o seu jogo e seus acessórios com o melhor preço do mercado. A Promobit Games é uma empresa focada em achar as melhores promoções com os melhores cupons, e eles dispõem de bots automáticos que fiscalizam as lojas constantemente para trazer para você os melhores anúncios. Além disso, você também tem atendimento online gratuito para quando você quiser fazer aquela compra de algum televisor ou coisa do tipo para o seu videogame, mas talvez não entenda muito das especificações. Ela também faz indicações das mídias digitais oficiais dessas lojas, além de consoles, gift cards e muito mais. Participe do grupo da Promobit Games no WhatsApp ou no Telegram e receba os anúncios em tempo real, e assim você não perderá nenhuma das promoções. E hoje aquele vídeo da zoeira, né? O vídeo das curiosidades, o vídeo onde a gente aborda as coisas que se tornam absurdas. E acredite se quiser, quando você acha que não dá para ficar pior, realmente fica, tá? Então deixa eu dar um contexto aqui para você, que de repente você tá chegando agora, você é novo nesse mundo. Existe uma coisa chamada zoeira de console. E dentro da zoeira de console, o que muitas pessoas fazem é tirar a limpo, né? Ou seja, ver se de repente o que está sendo falado procede mesmo ou se é só papo furado. Então, no decorrer desses anos, né, em que a zoeira de console aumentou aí significativamente no Brasil, muitas coisas acontecendo. Parte dessa galera, na minha opinião, tinha um argumento que eu concordo até hoje, sobre você pedir a ID, sobre você pedir a Gamer Tag. Então, pedir ID e Gamer Tag se tornou uma coisa meio que conhecida, e isso é uma coisa que eu sempre concordei mesmo. Se a pessoa falou de um jogo X ou Y, então espera-se que dentro da ID ou da Gamer Tag da pessoa se encontre esse jogo X ou Y. Não é que são exigências, mas são coisas lógicas, né? São coisas do bom senso. Então, se você vai falar de um game que você, de repente, passou aí um tempão na internet falando que é uma porcaria, espera-se que você tenha pelo menos usufruído da experiência padronizada que os desenvolvedores disponibilizam, e aí a partir daí você tira assim um embasamento para poder opinar. Então se tornou muito comum com o passar do tempo, até para quem não fosse um jornalista, ter a sua ID ou Gamer Tag cobrada, porque tem uma galera que vai fazer a zoeira na internet. Quando que isso não é necessário? Bom, eu acho que assim, galera, não existe uma regra, como eu falei, a galera age mais por uma questão meio que do bom senso do que porque tem uma regra na verdade, né? Então, por exemplo, lugares onde eu acho que não cabe você pedir ID ou Gamer Tag é se o cara tá opinando, por exemplo, sobre uma especificação técnica, se o cara tá opinando, por exemplo, sobre as notas de um jogo que saíram, né, sem que ele esteja dizendo se é bom ou não. Nesses casos eu não vejo por que cobrar nada, né, da pessoa, mas existe a cobrança sim quando a pessoa passa a afirmar: ó, veja, esse jogo é maravilhoso, olha, veja, né, ora, veja, aquele jogo é horrível, e assim por diante. Então espera-se que a pessoa tenha ali pelo menos uma experiência em cima, se ela estiver falando com base na própria opinião, certo? Bom, dito isso daí, por você já ter o bom senso, você consegue eliminar muitas atitudes que seriam bastante vexatórias no decorrer do seu dia a dia se você participa aí dessa brincadeira. Mas algumas pessoas não têm esse bom senso. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo de um usuário que agora definiu a nova métrica de avaliação do gameplay da galera. Então, estamos aqui, né, na famosa rede social das notícias, e esse post que vocês estão vendo, galera, é um post muito curioso, porque, né, antes da gente ler e ver as informações, eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas aqui, tá? Esse perfil que eu tô até dando a colher de chá de censurar aí pra vocês, é um perfil que já esteve presente aí nas redes sociais em tempos recentes, envolvido com uma polêmica entre os próprios fãs de Xbox. E graças a esse perfil passou a existir o termo caixista limpinho, né? Ou seja, os próprios caixistas ali dentro da bolha, que antes eram todos um só, passaram a se dividir novamente. Agora existe a turma que eles dizem ser os caixistas que criticam a plataforma do Xbox, mas aparentemente não jogam tanto, alguma coisa assim. Então esse perfil aqui, há algum tempo atrás,
foi o autor desse post aqui que eu tô mostrando para vocês. Esse post aqui você vê ele criticando o posicionamento da Microsoft em 2022 e falando a respeito do posicionamento da Sony. E aí, galera, o que acontece, né? Muitos aí do Xbox tentaram passar um pano em cima disso, criticando a gamertag do cara, que tudo bem, né? Não é uma gamertag grande coisa mesmo. Entretanto, você vê claramente que o cara jogou ali vários jogos do Xbox, só que na hora isso aí já não vale mais, né? Ou seja, para os caras se atacarem dentro da própria comunidade, inventaram inclusive que agora você tinha que zerar certos jogos do Xbox no difícil, porque senão você não aproveitou a experiência. Mais uma regra que os caras inventaram, agora você tem que zerar os jogos no difícil. Já manjam mais que os próprios desenvolvedores aí dos próprios jogos da Xbox, né? Então você vê, cada vez mais se inventam, né, barreiras, porque aí aquele cara que passou daquela barreira, ele pode pegar, né, e ficar em cima de um pódio olhando para os outros. Não, veja só, né, eu fiz isso e aquilo e vocês não, então não vale, você desce aí. E agora vocês estão vendo essa postagem aqui do lado, onde a mesma pessoa tá fazendo um filtro, né? Porque agora o filtro é de horas jogadas nas plataformas. E eu fico me perguntando qual foi a pesquisa que esse cara fez, né, comparando ali numa tabela, né, as horas dos usuários da internet entre ambas as plataformas, porque ele afirma veementemente o seguinte: jogadores de PlayStation e Xbox estão compartilhando suas horas jogadas em 2022, e é muito nítido que os jogadores de Xbox têm muito mais horas jogadas que os de PlayStation na maioria dos casos. Legal, depois você disponibiliza essa tabela aí pra gente ver. Aí se liga só, na conclusão dele, a média que ele viu para os jogadores de PlayStation é de 200 a 300 horas e em torno de 1000 horas para os jogadores de Xbox. E aí logo em seguida ele fala, esse foi o meu 2022. Aí a gente entra então no segundo ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui no vídeo, né? Porque se você for baixando aqui e ler os comentários dessa postagem, vocês vão ver um monte de cara de PlayStation com muito mais horas do que o que esse cara postou aqui, que foi 938. E não que eu considere isso aqui baixo, tá, galera? E eu não vou nem ficar usando os outros de comparação, porque como falei pra vocês, tem uma porrada de gente aqui nos comentários com muito mais horas do que esse cara no PlayStation respondendo ele. Então eu decidi responder com o que eu fiz. E aí eu faço essa pergunta pra vocês, né? Como que fica então esse papo aí dos jogadores de Xbox terem jogado mais que os jogadores de PlayStation? Porque eu afirmo pra você com total certeza, porque eu vi vários perfis de Xbox na internet postando as suas horas, não vou dizer que foram poucas, mas pouquíssimos passaram, por exemplo, do meu número de horas. Eu, em 2022, joguei 1.642 horas. Durante o dia é muito difícil de eu ter tempo de jogar. Na maioria das vezes eu só consigo jogar do final da tarde pra frente, que é um horário ali que eu pego pra jogar um pouco os meus single player, e depois eu tenho o costume de jogar um pouco de multiplayer com a minha namorada, né? Mais pro final da noite, por exemplo. E aí, galera, eu quero que vocês prestem atenção nos seguintes detalhes que a gente vai colocar aqui em cima da mesa, tá? O meu canal, por exemplo, não é um canal de gameplay. Houve uma época que eu até pensei em fazer isso, quando eu criei um canal lá na Twitch, o meu canal secundário, que hoje é o canal da minha assistência técnica, né, vinculado aqui com o canal, por exemplo. Então, onde que eu quero chegar com isso? Agora você deve estar imaginando que eu, comparado com outros canais de Xbox, por exemplo, que faz live quase que diariamente, nesse momento estaria perdendo muito feio, né? Usando essa mesma lógica aí desse cara da postagem. Entretanto, galera, eu tive a curiosidade de pesquisar o quanto que esses caras de Xbox jogaram durante um ano, porque assim, né? Se o cara é produtor de conteúdo de Xbox, faz live todo dia, então provavelmente ele vai ter uma média de horas maior do que a maioria dos caras que estão no Xbox e só acompanham, não são produtores de conteúdo nem nada. Isso que eu tô falando, a maioria, né? Vai ter aí as suas exceções, pelo menos é o que eu imaginei. Eu consegui achar aí mais ou menos umas 4 gamer tags dos caras fazendo postagem nas redes sociais de um resumão que também saiu aí pro Xbox, mas não no site oficial da Microsoft, como foi o do PlayStation no site da Sony, e sim através do True Achievements, que liberou esses dias o mesmo card que existe também lá no PlayStation pra galera do Xbox fazer o seu resumo de 2022. E olha só o que eu descobri. Esse primeiro cara que eu tô mostrando aqui pra vocês, galera, lógico que eu vou aí censurar todos, né, por uma questão aí de cortesia, é um cara que supostamente joga muito no Xbox, tem um gamer score altíssimo na plataforma, o cara aí acho que foi um dos primeiros, né, brasileiros a passar do 1 milhão no Gamerscore, por exemplo. Ou seja, não tem o que questionar. Só que aí você vai olhar aqui nas horas jogadas e olha só o tanto que deu aqui. O cara fez 1070 horas. Na questão de horas tá aí. Um cara desse perde para mim no ano de 2022. Aí vamos olhar outro aqui, né? Esse aqui, por exemplo, tem canal de Xbox, pelo que eu sei, faz live aí quase todos os dias
e mesmo assim jogou bem menos do que eu em 2022 na própria plataforma. Indo para um outro card aqui, esse aqui é a mesma coisa, é um outro cara que tem canal de Xbox, acredito que faça live aí quase que diariamente e também jogou menos do que eu em 2022, né? Pouco mais do que a metade do que eu fiz. E para finalizar, tem mais esse outro exemplo aqui que eu achei que é de um outro cara, né, que também é de outro canal de Xbox, só que esse canal de Xbox aqui acho que ele não faz live quase todo dia, né? É um outro exemplo, produtor de conteúdo e fez bem menos horas do que eu em 2022. Alguns, inclusive, mesmo com Game Pass o ano inteiro, jogaram menos jogos do que eu joguei. E olha que a Nova Plus só foi sair da metade do ano pra frente no PlayStation. Eu só fui acessar a Nova Plus esse ano. É lógico que eu não sirvo como um exemplo geral para a comunidade do PlayStation. Eu acho que isso aí vai variar, até porque existem perfis diferentes. Agora, você fazer uma postagem como essa, sendo que ele perde em horas para vários caras que estão no comentário da própria postagem dele do PlayStation, mostra que essa galera realmente vive no mundo do pirulito. Não importa se você é o cachista, zoeirão ou se você é o limpinho, os caras vivem no mesmo mundo do pirulito. De onde que os caras tiram essas médias? Esses aqui são os mesmos caras que falam que a mídia inteira tem um complô contra o Xbox, mas veja só, é aquele vitimismo que só funciona dentro da bolha. Fora dela, a galera dá risada do que esses caras falam. Eu trouxe o vídeo aqui pra gente falar, né, um pouco a respeito desse assunto. Achei que ia ser um assunto interessante pra gente abordar aqui. E eu queria saber se vocês curtiram, né? Se vocês curtiram, deixa o like aí no vídeo, claro, mas acima de tudo, eu quero ver a opinião de vocês. Comentem sobre isso, eu quero ver o que vocês pensaram a respeito disso aqui. Qual que é a sua concepção de gameplay? Você acha que quantas horas você acha que é o mínimo, vamos dizer assim, pra galera jogar, por exemplo, né? Posta aí nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço aí para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.